Fala aí, galera! Estamos aqui em mais uma aula de ciências do 6º ano, tá? Eu, professora Tabita Maciel, estou aqui com você para a gente dar continuidade, então, a todo esse conteúdo que nós estamos trabalhando já tem algum tempinho, né? Então, a gente falou lá sobre substâncias, diferenças entre materiais, as transformações que essas matérias podem passar, né? Transformações físicas, transformações químicas, certo? Como que esses produtos industrializados chegam até as nossas casas, como que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. E agora nós chegamos num ponto muito importante, galera. Sabe qual é? Você vai dar uma olhada no nosso material e a gente vai ficar de olho, porque hoje tem várias dicas para que você se torne um cidadão consciente, tá bom? Vamos dar uma olhada no material? Então, a nossa aula vai estar abordando... sobre o lixo, né? Vamos iniciar, então, esse conteúdo sobre o lixo. E aí, nessa aula, a gente vai ver dois conceitos importantíssimos para a gente não errar mais a colocação dessa situação. Então, nós vamos falar sobre os resíduos e nós vamos falar também sobre os rejeitos. A gente vai explicar direitinho a diferença de cada um. E nós vamos falar sobre essa sigla aí, PNRS. Você vai ficar sabendo, porque aluno nosso é aluno muito bem informado, não é isso? E a gente vai falar também sobre os tipos de lixo, tá certo? Esse é o conteúdo desta aula que eu convido você para fazer parte dela. E ao final dessa aula, galera, eu espero que você realmente consiga mudar ou pelo menos refletir bem em todos os pontos de discussão que nós vamos tratar nessa aula. Tranquilo? Vamos seguindo? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem aí a questão do lixo. O que é o lixo, né? Tudo aquilo que a gente vai descartar, que a gente acredita que não é mais útil no nosso ambiente residencial ou no nosso trabalho. Então, a gente utilizou, vai chegar um tempo que eu vou ter que descartar isso. Só que eu tenho duas situações. Ou eu posso ter deixa eu ver se eu chego aqui pertinho. Aqui. Ou eu vou ter o rejeito, ou eu vou ter o resíduo, ok? Então, há duas situações. A forma que eu vou tratar isso, que eu estou chamando aqui, ó, de lixo, então ela vai ter dessas duas situações, certo? Então, presta bastante atenção para que você não faça mais confusões, beleza? Vamos seguindo? Então, olha só, o que seriam os resíduos, tá? Então, o conceito de resíduos, o que é? São os materiais que foram úteis em algum momento, tá? Você comprou, adquiriu, utilizou e agora vai descartar. Só que, ao descartar esse produto, ainda pode ser recolhido, tá? Por alguns setores, né, comerciais, as cooperativas, e aí eles podem ser reintroduzidos novamente nas indústrias. Olha que bacana. Então, a partir desse momento, eu vou ter como reutilizar esse produto. Ele vai passar por alguma transformação, alguma modificação e vai se tornar útil novamente. A esse tipo de material que seria descartado, eu chamo de resíduos, certo? Então, o termo correto, quando eu quero dizer, me relacionar a algo que eu estou me descartando, aí eu vou chamar de resíduos, porque esse material, dependendo do tipo de material, que a gente vai conhecer agora, eu vou poder, então, estar colocando isso, ele vai estar sendo utilizado por algumas cooperativas e aí vou ter como reutilizar novamente esses produtos. Mas que materiais são esses? Eu tenho certeza que você já tem algum em mente, né? Por exemplo, você vai para um grande evento e nesse evento você está lá, céu aberto, né? Tranquilo. Tá ventilando? Tá, mas nem tanto. Tá aquela aglomeração de pessoas. Rapidamente você vai começar a transpirar e você vai começar a perder líquido, então você vai precisar ingerir líquido novamente. O que você vai atrás? De uma água, né?
que você vai pegar? Comprar a garrafinha de água, ou tomar o refrigerante, mas o que mata a sede é água. Então, nessa embalagem, olha lá na telinha, nós temos as garrafinhas com material chamado PET. Essa embalagem, ela é reciclável, né? Então, elas podem ser direcionadas, então é um resíduo que pode ser reutilizado, ok? Outro produto que também a gente pode utilizar bastante quando a gente vai fazer um passeio com a família no final de semana, são os refrigerantes de latinha que vem essa latinha de alumínio, tá? Então, existem cooperativas só para trabalhar com esse tipo de material. E aí é pesado, tem todo um trabalho, então tem pessoas envolvidas aí com o manuseio, né? As transformações que vão acontecer com esse produto, que era para ser o lixo, mas ela vai se transformar num resíduo porque vai ser novamente colocado no mercado, tá bom? Outro produto importante, o vidro, tá? No caso aí, as bebidas alcoólicas, né, os vinhos, enfim. Esses materiais, esses 3 tipos de materiais aí, eles podem ser reaproveitados. Então, a gente diz que eles são resíduos sólidos, tá? E para isso, a gente tem uma disposição deles, né? Nós vamos colocar, então, eles em uso novamente, tá certo? E a partir daí, eu vou agora identificar o que seriam, então, os rejeitos. Tudo bem, um resíduo eu ia descartar, mas ele pode ser reaproveitado. Tranquilo. E os rejeitos? Não tem mais jeito, né? Olha lá na tela, então. Segue ali. Os rejeitos são os materiais que nós descartamos, cujas possibilidades de aproveitamento ainda, tá, galera? Ainda não são possíveis, certo? A tecnologia existente não consegue reintroduzi-los na cadeia produtiva. Olha aqui para mim. Isso quer dizer que esse produto que vai se tornar um rejeito, o destino dele, a destinação realmente dele vai ser a liberação. Ou, né, a gente vai falar disso nessa aula ainda, vai ser colocado em lixões, infelizmente, ou em aterros sanitários, tá certo? Então, a finalização, a destinação deles é para esses locais, porque são rejeitos. Ainda não existe tecnologia para reaproveitá-los e colocá-los novamente no mercado, na cadeia produtiva, para gerar trabalho, para gerar dinheiro, circular dinheiro, tá certo? Olha aqui, quais são esses produtos, então, prof, que eu não tenho mais como reaproveitá-los? O absorvente feminino, o absorvente íntimo, tá? É um desses produtos. Até agora, não foi feito, né? Não tem nenhuma... Pode ser que nesse momento que nós estamos dando essa aula, galera, alguém teve alguma ideia com algum canto desse planeta. Ou a ideia pode estar surgindo aí, na sua mente, nesse momento, no seu coração, e você vai começar a pensar nisso e vai desenvolver. Quem sabe você seja o novo detentor dessa tecnologia. Tudo é possível, né? Outro produto ali, papel higiênico, tá? Então, esses materiais não conseguem ser ainda reaproveitados. Outro são os filmes plásticos, né? Aquele que a gente coloca ali para vedar, proteger os alimentos, tá? Então, esses 3 materiais são rejeitos, porque não tem como utilizá-los novamente. Agora, olha só que interessante, a gente está falando aí porque ainda não existe tecnologia. As fraldas descartáveis, até pouco tempo, também eram rejeitos. Hoje elas estão sendo colocadas como resíduos, porque elas existem algumas empresas, um grupo pequeno, que já consegue reaproveitar. Olha que legal. E quantidade de fraldas descartáveis que nós produzimos, né, galera? Que a gente vai descartando aí, tá bom? Não é legal? Muito interessante, né? Vamos seguindo, então? Nós vamos falar agora sobre uma das situações mais interessantes e a parte, né, a professora aqui ficou muito feliz com essa iniciativa, né, que é a PNRS. Prof, o que significa essas siglas? Por favor, conte-nos, né? Então, olha só, no dia 2 de agosto de 2010, já tem um tempinho, foi instituída ali a lei, 12.305. Então, a PNRS é uma lei.
Isso quer dizer que tem que ser cumprido. Assim como o saneamento básico tem que ser cumprido. As nossas políticas públicas precisam se organizar, estruturar e fazer com que dê certo, com que aconteça. Por quê? Vai resolver muitos problemas de saúde, com certeza, tá bom? Então, essa lei de 2010, 12.305, ela foi importantíssima, foi um ganho, uma conquista, né, no sentido social, ambiental, porque ela vai trazendo, né, a situação de, justamente, nós estamos falando sobre o quê? Lixo, né, os resíduos ou os rejeitos. E esse material todo que é descartado é acolhido por essa lei, certo? Então, é dado toda uma destinação de forma correta e visando, ela tem o objetivo de, então, olha lá na tela, reduzir a quantidade dos resíduos direcionados a lixões e aos aterros. A gente está colocando ali, no início a gente falou sobre os resíduos, não foi? Que esses resíduos podem ser reaproveitados. Só que, infelizmente, galera, muitos dos resíduos, produtos que podem ser reaproveitados, ainda continuam sendo descartados em lixões. Por quê? Falta de planejamento. Porque existe um conceito que é a coleta seletiva. A gente vai falar aqui de vários tipos de lixo, a gente vai falar sobre isso, tá? Era para ser destinada à coleta seletiva. Porém, nem todas as, nem todos os municípios, nem todos os estados têm essa lei assegurada, eles não conseguem executar, tá? Infelizmente, para a gente, né? Então, a PNRS é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Olha que legal. Então, existe uma lei. Quando você começar a falar sobre essa questão de lixo, você olha, existe uma lei, né, que trata sobre isso. Tenta reduzir a quantidade desses resíduos que nós utilizamos e agora descartamos. Esse destino tem que ser da forma mais correta possível e que minimize, né, os impactos no ambiente. Nós mesmos já causamos muitos impactos com a nossa presença, tá? E, infelizmente. Então, a gente vai falar na aula de hoje também sobre a nossa postura como um ser social, um cidadão, certo? Vamos seguindo? Ok, o único resíduo, né, a única situação que não é ainda, né, tratada dentro da PNRS é o lixo, né, radioativo, tá? Ainda não existe, porque é muito minucioso o tratamento, é muito caro o tratamento disso, tá? Quando ele se torna um lixo, né? Ok. Não sei que barulho foi esse, mas vamos seguindo. Vamos falar agora sobre os tipos de lixo que nós encontramos, tá bom? Então, vamos lá. O que os lixos eles são classificados de acordo com a sua composição, ou seja, de que ele é composto e o destino desse lixo, tá? Então, primeiro que a gente vai falar aqui, a imagem já está ilustrando ali, o lixo orgânico, certo? Nessa imagem a gente consegue ver cascas de ovo, banana, laranja, folhas, eu acho que tem uns galinhos ali, tem uma mistura de tudo ali, tá? Então, o lixo orgânico é composto basicamente de restos alimentares oriundos de residências e estabelecimentos comerciais. Esse tipo de lixo deve ser separado dos demais e vai ser destinado para onde? Aterros sanitários, que nós vamos falar posteriormente. O lixo reciclável, ele vai ser composto por materiais que podem ser reaproveitados. Olha aqui, podem ser reaproveitados. Lembra lá que a gente estava falando das PETs, né, dos vidros, tudo certinho ali. Então, entra aqui nesse conceito onde você vai ter a coleta seletiva. Olha só. Muito legal é você saber identificar quais são os produtos que podem ser reciclados. Já é uma lei também, né, a questão de você identificar os rótulos. Então, essa setinha aí de cima para baixo, né, verdinha, é justamente, desculpa, é justamente essa questão
da reciclagem. Tá? Esse símbolo aí, você pode consumir tranquilo, que você sabe que você está adquirindo um produto que vai ser reciclado. Então, existe uma coleta seletiva que separa o que é vidro, o que é papel, o que é plástico, para facilitar o trabalho, né, das pessoas que vão manusear com esse tipo de produto. Vamos seguindo. O lixo doméstico, também chamado de lixo domiciliar. Prof, mas o lixo orgânico, ele também não é domiciliar? Preste atenção, o lixo orgânico vem dos restos alimentares. Só que você não joga fora só restos de alimentos, certo? Então, a gente tem essa denominação aí de lixo doméstico também, que se refere ao material gerado em residências e inclui os resíduos orgânicos também e embalagem, entre outros. Aí você vai lembrar com essa imagem, beleza, meu pai jogou uma mesa fora, meu pai jogou um colchão fora, meu pai se desfez aí do sofá, tá? Então, a gente tem que ter cuidado, porque vai se tornar lixo, você não vai utilizar mais, você não consegue vender, não consegue fazer nada. E, infelizmente, esse tipo de lixo acaba parando o quê? Em terrenos baldios, que também não deveria existir. As duas ações estão erradas. Não deveria existir terreno baldio e a sua atitude de jogar nesse terreno também não está correta. Tá? Vamos seguindo? E o lixo comercial. É o lixo descartado em estabelecimentos comerciais, como as lojas, restaurantes e os bancos. Que tipo de produtos, então, nós vamos descartar aí? Caixas de papelão, plásticos, restos de alimentos, embalagem, todos esses são produtos, né, lixo comercial, certo? Agora nós temos o lixo industrial. São os materiais descartados pelas indústrias, normalmente compostos de sobras de matérias-primas. Esse lixo ele pode ser encaminhado à reciclagem, olha que legal, ou pode ser reutilizado pelas próprias indústrias. Então, na própria indústria que eu estou comercializando esse produto, eu posso fazer essa reutilização. E aí fica a dica aqui, né? A gente também pode reutilizar alguns produtos dentro de casa, certo? Eita, hoje tá... E aí, você tem, então, essas sobras de material, de vidros, tecidos, plásticos, que você vai, então, estar descartando aí nas indústrias. Então, eu posso reutilizar, eu posso destinar, então, à reciclagem. Tá bom? Outro tipo de material é o lixo hospitalar. Agora, esse tem que ter todo cuidado. Não é qualquer lugar que eu posso, ou qualquer empresa que eu posso destinar isso aí, não. Então, ele é composto por resíduos que pode ser prejudicial à saúde, que deve ser destinado a empresas especializadas em esterilização ou em incineração, tá? Então, aqui, ó, como eu tenho materiais contaminados, galera, eu preciso, ou alguns vão ser incinerados e outros vão ser esterilizados, tá? Ou seja, para descartá-los, esse material precisa primeiro passar por esterilização. As seringas, né, os materiais cirúrgicos. E aqueles que vão ser incinerados são aqueles oriundos, por exemplo, de um processo cirúrgico, né, onde você vai retirar algum órgão, enfim, e aí vai ter que ser incinerado mesmo, tá bom? Então, tá ali algumas embalagens que você utiliza ali dentro do hospital, certo? E você tem o lixo eletrônico, composto por materiais que contêm metais de ouro, cobre e alumínio. É um dos grandes desafios até hoje, tá? Porque a gente ainda não tem uma destinação correta para esse tipo de lixo. Então, a gente tem TVs, rádios, computadores, telefones. Infelizmente, algumas pessoas conseguem utilizá-los, mas outras não tem como. E, por último, a gente tem o lixo verde, resultado da poda de árvores, olha lá, que você vai fazer. Então, você quando vai fazer a poda, vai fazer a limpeza do seu jardim, você acaba produzindo esses produtos. Olha aqui para mim. Então, nessa aula, a gente falou sobre esses tipos de lixo, nós falamos da importância, então, de você diferenciar resíduos e rejeitos, ok? Eu te aguardo para a nossa próxima aula. Beijão!